Muito bem, estamos agora nos preparando para a revisão, parte 2 do ensino médio de Química, primeira série. Queremos que você preste bastante atenção a essas informações, pois elas serão usadas posteriormente para a realização de atividades, obviamente valendo nota. Nós vamos fazer então a nossa revisão de Química a respeito de alguns assuntos que já foram abordados inicialmente. Vamos à nossa revisão. Nós temos aí, vimos na semana passada que a química é a ciência que estuda a matéria e suas transformações, também envolve os processos e as formas de energia envolvida nesses processos. Vimos que a química ela é importante em todos os ramos da vida do ser humano e que é importante em alguns conhecimentos básicos. Nós falamos sobre matéria, nós falamos sobre corpo, objeto, falamos sobre o estado de agregação da matéria, sólido, líquido, gasoso, e também as fases intermediárias a respeito deste assunto. Agora vamos falar um pouquinho sobre transformações endotérmicas e exotérmicas. É claro que no dia a dia nós percebemos que muitas atividades elas ocorrem por meio de mudança de estado físico, vai fazer uma alimentação, um almoço, cozinhar um arroz, um feijão, você tem que fornecer energia, vai produzir pedras de gelo, você pega a água, coloca nas forminhas e coloca no congelador. Tudo isso envolve a entrada e a saída de energia. Quando nós falamos em transformações endotérmicas e exotérmicas, nós podemos ter essas transformações ocorrendo de modo químico, fruto de uma reação química, ou apenas de modo físico. Então, temos que entender bem o que significam esses termos. Por exemplo, quando nós falamos em transformação endotérmica, o prefixo ele é bem revelador, endo para dentro, calor para dentro. São aquelas reações ou transformações que vão ocorrer com absorção de energia. O exemplo deixa bem claro o que é uma transformação endotérmica. Se você vai cozinhar um ovo, é necessário fornecer ao sistema energia. É o calor para dentro. Aqui, no caso, nós temos uma transformação química. Por quê? Porque nós percebemos que, ao cozinhar o ovo, há mudança de cor, sabor, textura e também odor. São propriedades que nós chamamos de propriedades sensoriais ou organolépticas da matéria. Será que o ovo cozido pode voltar a ser cru? Uma transformação que a gente chama de irrevertível. Não tem mais como voltar ao seu estado inicial. Então aqui nós temos um exemplo de transformação endotérmica e também transformação química. Nós temos aí mais transformações nesse sentido, né? Nós vamos agora falar sobre transformações exotérmicas. O que é uma transformação exotérmica? É aquela que ocorre com liberação de energia. O exemplo aí também ele é bem comum no nosso dia a dia. Se você está ao redor de uma fogueira, você percebe que as pessoas ali, elas absorvem aquele calor, aquela energia. Tanto que numa fogueira, em épocas de festas ou coisas do tipo, a tendência da gente é escolher justamente uma posição confortável, para nem receber muito calor ou pouco calor, com pessoas ao redor de uma lareira. Não é assim que acontece? Então, nós temos aí um exemplo bem clássico disso, né? Uma transformação exotérmica é aquela que ocorre com liberação de energia para a vizinhança. Toda vez que eu tenho uma combustão, que é um exemplo também de transformação química, eu tenho justamente uma transformação exotérmica. Avançando um pouquinho mais, aí nós temos aí duas fotos que nos ajudam a enxergar justamente essas transformações. No primeiro exemplo, nós temos uma transformação química e no segundo exemplo, nós temos uma transformação física. Por exemplo, aí na primeira foto, nós conseguimos observar aí o cozimento de uma carne, um churrasco, né? Então, a carne sendo
assada, melhor dizendo, ela está sofrendo uma transformação química. Mas note que a carne, ela está absorvendo calor. Então, a absorção de calor da carne para se transformar em churrasco, nós dizemos que é um processo químico e endotérmico. Porém, você pode perceber que a brasa ali, né, nós temos uma chama, está liberando energia. Essa energia que vai ser absorvida pela carne, nós podemos dizer que essa energia é uma energia exotérmica. Então, a queima, a combustão que ocorre justamente aí no carvão, como nós estamos observando aqui, é um fenômeno exotérmico. A carne sendo aqui produzida na forma de churrasco, é um fenômeno endotérmico. Ambos os processos, nós observamos aqui, processos que envolvem justamente transformações químicas. Queima do carvão e também a transformação da carne em churrasco, né? Aquela história, muda cor, sabor, textura e odor. Nós temos aí propriedades organolépticas que caracterizam um fenômeno químico. Já nessa outra foto, nós observamos aqui a chama, que é produzida pela queima do gás de cozinha, né? O gás GLP, gás de efeito de petróleo. Aqui nós temos um processo exotérmico. Então a boca do fogão está liberando calor por meio dessa chama. Já esse recipiente, nós temos uma certa quantidade ou um corpo de água que está recebendo energia para entrar em ebulição. Então a água recebendo energia, nós temos um fenômeno endotérmico, está absorvendo essa energia. E note que aqui nós temos um fenômeno endotérmico físico. Por quê? Porque a partir do momento que a água ganha ou absorve energia, ela vai mudar o seu estado. Ela vai passar para o estado gasoso, né? Ou pela vaporização, né? Ou pela ebulição, como nós já aprendemos, ou pela evaporação. No caso aqui nós vamos ter uma ebulição. Fácil de entender, não é verdade? Aí aqui nós temos aqui alguns exemplos de mudanças de estado, né? Que envolve aí transformação química. Então aqui diz que para evaporar a água líquida é necessário absorver 44 kJ de energia na forma de calor. Então nós temos aqui uma transformação endotérmica. Então se a água ao absorver calor passa para o estado do estado sólido, se ela passar para o estado líquido, nós temos uma transformação física endotérmica. Do líquido, se ela ganhar mais energia e passar para o estado gasoso, ou estado de vapor, que é o termo correto mesmo para essa situação, nós temos mais absorção de energia. Também eu considero como sendo uma transformação endotérmica. Então, a mudança de estado físico de uma substância, de um modo geral, caracteriza sempre a absorção de calor. Portanto, transformação endotérmica. Já aqui nós temos um exemplo de uma transformação exotérmica, mudança de estado físico ali da água, né? Nós percebemos que a água, ela passou do estado líquido para o estado sólido, para formar a neve. Então, como esse exemplo mostra, é necessário que a água libere em torno de 7,3 kJ de calor, de energia. Se está liberando calor para o meio, nós dizemos que o processo é exotérmico. É bom entender isso aqui, porque às vezes a gente tem a tendência de confundir as coisas. Porque quando a gente fala de uma combustão, lembre-se que toda combustão libera energia. Então a gente às vezes fica com esse exemplo na mente e esquece que quando eu tenho a água e essa água perde energia, ela também está liberando, né, para o meio esse calor que estava ali contido nela. Sendo assim, eu também tenho um processo exotérmico. A mesma coisa acontece com o vapor. Você está fervendo água, aquela água na forma de vapor bate no azulejo, começa a formar gotículas, significa que perdeu energia. Se perdeu energia, liberou essa energia para o sistema. Aí eu tenho ali também um processo exotérmico. Aí aqui nós temos um exemplo que é bom você fixar bem na sua mente, porque muitos vestibulares, provas de ETEC, costumam trazer questões com essa temática. Nós percebemos aí nesse fluxograma, que já é do seu conhecimento,
as passagens do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. E também nós temos ali as fases intermediárias. Perceba que de sólido para o líquido é necessário absorção de energia. E do líquido para o estado gasoso, mais absorção de energia ainda. Então, nesse sentido, conforme mostra para você a nossa seta, nós temos a absorção de energia. Portanto, uma transformação do tipo endotérmica. Já no sentido contrário, nós temos a liberação de energia. Por quê? Porque se eu tenho a água no estado de vapor ou gasoso, como é costume da gente falar, né? Para que o gás possa se transformar em líquido, o que é necessário? A diminuição da vibração das moléculas, a perda de energia. Se eu tenho uma perda de energia, eu tenho então a formação do estado líquido. E do líquido para o sólido, eu tenho que perder mais energia ainda. Então, nesse sentido aqui, nós temos a transformação exotérmica. Então, quando há absorção de energia, nós temos a transformação do tipo endotérmica. E quando há liberação de energia, a transformação ocorrendo do tipo exotérmico. Fácil de entender, não é verdade? Um outro conceito que é muito importante que a gente tenha é também com respeito a essa palavra que aparece aí na sua tela, substância. A gente sempre usa essa palavra, não é mesmo? No nosso dia a dia. Mas como que a gente pode definir uma substância? Já que ela é tão comum e muitas vezes a gente não sabe como defini-la. Bem, é muito fácil de nós podermos então definir uma substância. O que as substâncias são? As substâncias, elas vão sempre possuir um conjunto de propriedades químicas e físicas específicas, próprias somente dela, né? Na verdade, essas características químicas e físicas vão definir cada substância. São propriedades próprias, inerentes apenas a cada substância que nós temos. Por exemplo, nós podemos falar aqui de propriedades como densidade, solubilidade, ponto de fusão, ebulição, cor e assim por diante. Nós temos diversas características que vão definir uma substância. Aqui também nós podemos observar um exemplo bem clássico disso. Quando a gente pega, por exemplo, a água. A água, quando comparada com o etanol, vai apresentar propriedades bem específicas. Por exemplo, a água, ela tem um ponto de fusão de 0 grau. Já o etanol, menos 114 graus Celsius. O ponto de ebulição da água, 100. O etanol, 78,5. A densidade, a 25 graus Celsius, nós temos ali 1 grama por ml para água e 0,79 gramas por ml para o etanol. Isso significa que cada quilo de água, cada litro de água a 25 graus equivale a 1 litro. Já o etanol, cada litro de etanol a 25 graus Celsius equivale a 790 gramas. E a solubilidade em água, nós percebemos que a água, obviamente, é solúvel nela mesma, em todas as proporções infinitas. A mesma coisa acontece também com o etanol. Então, notem, a água, quando comparada com o etanol, apresenta um conjunto de propriedades químicas e físicas que diferenciam uma da outra. Cor, sabor, odor e outras propriedades organolépticas poderiam ser colocadas aqui também para definir as substâncias. Uma substância pode até ter uma propriedade parecida com a de outra substância, mas no conjunto nós teremos grandes diferenças para cada substância. Então, grave isso aí. Como nós podemos definir substância? Né? Nós tivemos alguns alunos que tiveram dificuldade de entender o que significa essa palavra definir. Definir é dizer o que é. É bem claro isso aí, né? Um dicionário ajuda nesse sentido. Como que nós podemos definir uma substância? Como as propriedades que ela possui. Então, cada substância vai possuir um conjunto de propriedades próprias que a caracteriza, que a identifica. Podemos, então, concluir o seguinte, né? Para a gente resumir esse assunto. Que uma substância pode até ter uma propriedade parecida ou próxima de outra. Porém, no conjunto,
haverão diferenças que vão caracterizar cada substância uma da outra. Porque se nós compararmos duas substâncias e elas possuírem as mesmas propriedades, obviamente serão a mesma, vai ser a mesma substância, não tem como ser uma substância diferente. Concorda? Nós também podemos classificar as substâncias de dois modos, né? Substâncias simples. O que são substâncias simples? São aquelas que são formadas por apenas um tipo de elemento. Por exemplo, o hidrogênio, o gás hidrogênio, né? Ele é formado por 2 átomos de hidrogênio. O gás ozônio por 3 átomos de oxigênio. Apenas o mesmo tipo de elemento. Já as substâncias compostas, elas vão ter 2 ou mais tipos de elementos. Por exemplo, sulfato de cálcio, nós temos aqui o cálcio, o enxofre e o oxigênio. 3 elementos químicos formando substância. A mesma coisa para o ácido fosfórico. Nós temos hidrogênio, fósforo e oxigênio. 3 átomos de hidrogênio, 1 de fósforo e 4 de oxigênio. Então, isso aqui também é algo bem simples de nós entendermos. Nós também falamos a respeito de misturas. O que são misturas? Quando nós temos 2 ou mais substâncias juntas, nós temos uma mistura. E essa mistura ela pode ser classificada da seguinte forma. Ela pode ser uma mistura homogênea, quando nós temos apenas uma fase. Nós temos um exemplo bem clássico aqui, ó, da água com açúcar dissolvido. Nós observamos apenas uma fase, um corpo inteiro. Interessante que as propriedades no conjunto aqui, ó, elas são constantes. Cor, sabor, textura e assim por diante, odor. Essa propriedade ela vai ser constante em toda a extensão. Densidade e assim por diante. Lembre-se que toda mistura homogênea também nós damos a denominação para elas de solução. Nós temos também as misturas heterogêneas, né? Nós vamos ter 2 ou mais fases no conjunto. Por exemplo, na mistura água e óleo, nós temos a separação da água e do óleo. Lógico que envolve aqui também aspectos físico-químicos, né? Como a solubilidade, mas isso fica para outra aula. Se você perceber aqui, nós temos a fase da água e a fase do óleo. Cada fase tem suas propriedades específicas. Porém, no inteiro conjunto, nós temos as propriedades variáveis. A propriedade é variável aqui nesse conjunto aqui. Então, em cada fase, propriedade específica, as propriedades do óleo, na fase do óleo, a propriedade da água, na fase da água. Porém, no conjunto, no corpo todo, nós temos o quê? Propriedades variáveis. Então, as misturas, elas sempre podem ser separadas por meio de processos físicos e, às vezes, também por meio de processos químicos. E é a respeito disso que nós vamos falar numa próxima aula. Então, relembre esses pontos, faça a atividade que vai ser proposta para vocês no Glasshover, para que você possa, então, ter a sua nota, ter a sua participação anotada, a sua presença. Espero que essa aula tenha ajudado a vocês. Até uma próxima oportunidade.